Aê! Rapaz, já estava Menino, desesperado. talvez seja alguma coisa do meu celular, que tava dando erro. Não sei, pode ser também a minha internet, porque eu estava pelo Wi-Fi aqui de casa e aí não estava funcionando de jeito nenhum. Aí agora eu estou pelos dados. Mas Eita, tranquilo, simbora. Bom te massa. ver. Agora sim Ai, estou bom te feliz ver, bastante por te ver. bom te ver também. Tudo certo contigo, né? Tudo certo. E você, como é que tá? Eu tô caminhando, né? Na medida do possível, aí, tentando me manter sã, como todo mundo. Tá sendo bem difícil, mas tá rolando, né? Sem Tá dúvida, fazendo. sem dúvida. Então bora simbora, né? Acho que a gente já passou bastante tempo aí tentando entrar, então vamos logo direto ao assunto. E aí eu queria logo dar meus parabéns a você pela indicação aí ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Fiquei muito feliz com isso. Obrigada. Sou muito do teu curta, o Entre Marés. Então, assim, indicação mais que merecida. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o curta. Pode ser? Você falar como foi que surgiu o projeto e aí falar um pouquinho sobre ele, como é que ele se deu. Massa, a gente até estava falando antes, né? E tu me perguntou se tinha alguma data limite os filmes do GP. E eu acabei de ver a informação de que os filmes vão ficar disponíveis lá no Porta Curtas até a próxima quinta-feira. Então, quem ainda não assistiu, não só Entre Marés, mas todos os filmes indicados, tem até quinta para assistir e votar. E aí acho que na sequência já vão começar os rituais para o segundo turno, né? Eu não sei se. Eita, tá cortando, não tô te ouvindo. Quantos curtas autores foram indicados ao prêmio na categoria Foram documentário? 60, são 66 curtas, eu acho. São 66, se não me engano. Tem alguns curtas pernambucanos, de ficção, documentário, muitos filmes realizados por diretores e por diretoras negras, isso é muito importante de colocar, né? E espero aí que quem não assistiu ainda corra até quinta-feira para assistir e votar. O teu vídeo para mim tá aparecendo travando, Vanderlei. Tu tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, massa. Bom, eita, tá cortando muito tua fala. Agora voltou. Vê, massa. Bom, falando um pouquinho do processo do filme, eu comecei a fazer a pesquisa do Entre Marés em 2015 e por morar aqui na Ingribeira, né, eu sou do Cabo de Santo Agostinho, mas moro em Recife há bastante tempo e por morar e por conviver tão próximo da realidade de pessoas que também moram na ilha, eu decidi escrever meu primeiro roteiro sobre esse lugar, né? Porque, na verdade, eu venho da produção e, como sempre fui muito curiosa, comecei a fazer vários cursos de roteiro, de montagem, enfim, de um monte de coisa. E num desses processos, eu fui selecionada para um curso, era um laboratório de documentários com muito grande com essa história, com as histórias da Ilha de Deus, por morar aqui há muito tempo, por ter muitos amigos que são da vila e que são da ilha. E decidi que todos os processos que eu gostaria de escrever, né, nesse meu lugar como realizadora, teria que ser sobre coisas que de alguma forma me atravessam. Não precisa de uma relação pessoal, mas coisas que me atravessam de alguma forma, né? E
a Ilha de Deus já foi conhecida como uma das comunidades mais violentas de Recife e é uma comunidade de muita luta também, assim, de muita batalha de todos os moradores de lá, sobretudo das mulheres. E eu senti a necessidade de escrever sobre isso porque todas as coisas que eu lia e que eu ouvia até então eram reportagens, matérias, imagens relacionadas muito a esse lugar da violência, sabe? E aí, nesse processo da pesquisa, eu conheci um filme chamado Quando a Maré Encher, que é uma curta de Oscar Malta, que tem um pouco mais de 10 anos. E nesse filme, Oscar conversa bastante com homens, com pessoas que trabalham diretamente com o sururu. E sendo uma mulher negra e entendendo muito essas relações afetivas das mulheres no espaço da Ilha de Deus, eu quis construir essa narrativa a partir da fala das mulheres, né? E aí descobri que existem mulheres que são donas dos viveiros de camarão. Então, assim, imagina, né? Uma atividade que é majoritariamente masculina, tem mulheres donas de viveiros. Isso foi muito importante assim, na época. E quando a gente se deparou com a história de uma família inteira, assim, de mulheres muito fodas, sabe? A gente conheceu Rita primeiro, que está no filme, né? Um dos relatos do filme é o relato dela. E aí, através de Rita, conhecemos as outras irmãs dela, né? E aí, elegemos Ginha, Sandra e Rita para serem as personagens do filme. Elas representam de uma forma muito grandiosa, não só a luta da família delas, como de todas as mulheres, assim, está muito bem representado, né? E aí submeti esse projeto no edital do Funcultura em 2015. Foi o primeiro projeto que eu escrevi como diretora, e esse projeto foi aprovado no edital de 2015 e 2016. A gente começou a rodar no dia do meu aniversário, em 2017, no dia 29 de outubro. E o filme foi lançado em maio de 2018 na Mostra Pageu de Cinema no Sertão. Então, assim, foi um processo todo regado a muitos afetos, né? A equipe foi uma equipe que estava junto do processo desde o início. Foi muito importante a gente estar na ilha, né, todos os dias, dormimos lá todos os dias. Assim, para mim era muito importante que a equipe pudesse ter essa vivência das imagens e dos sons que eu já conhecia. E aí foi massa, porque a gente conseguiu ficar lá uma semana gravando. Toda a comunidade estava participando do processo junto com a gente, assim, desde da época da pesquisa. E foi muito importante também ter o apoio das pessoas, contar com a galera da comunidade na nossa equipe também foi bastante importante. E aí todo o processo de pós-produção ele foi carregado, né, de afetos. Eu recebi o convite da Mostra Pageu de Cinema para estrear o filme lá. E a estreia foi linda, todo mundo chorando. Consegui levar minha mãe para lá, né? O filme foi exibido em Ingazeira, que é um município ao lado de Afogados da Ingazeira. E aí foi muito importante essa sessão, porque a gente levar um filme que fala sobre esse lugar da maré, né? Sobre a pesca, para um lugar que é o sertão, que é muito conhecido pela característica da seca, mas que não é seco, né? Assim, o sertão não é seco sempre, chove no sertão também, enfim. Mas foi muito importante levar o filme para lá e a sessão foi muito bonita. Minha mãe viajou 6 horas de ônibus para estar comigo lá no dia, foi emocionante, assim, contar com ela. Minha mãe já tem 69 anos, ela é bastante debilitada, né? Tem a saúde bastante frágil, mas ela estava lá com a gente. É muito importante essa estreia ter sido regada com tantas pessoas queridas e por pessoas também que não me conheciam e não conheciam a obra, mas que se sentiram tocadas e que naquele momento deram um retorno muito importante para a trajetória, né, do filme. Eu acho que essa primeira sessão foi uma sessão de bênção, assim, para a trajetória, e aí na sequência o filme entrou na Mostra do Filme Livre, entrou no Festival de Vitória, e aí, enfim, de lá para cá já rodou em mais de 120 festivais, ganhou alguns prêmios, mais de 40 prêmios, acho. Parei de contar. Parabéns. Você chegou a exibir o curta lá
na comunidade também, para o pessoal assistir? O meu desejo era que a primeira sessão fosse lá, né? Mas não foi possível porque a ilha ela tem um próprio movimento, ela tem um movimento próprio, ela tem as suas peculiaridades e a gente sempre respeitou muito isso. Primeiro eu queria exibir no Dia das Crianças, porque na ilha tem muita criança e eu fiquei, não, vai ser o momento certo de exibir o filme. Só que aí o filme também já precisava começar a rodar, e aí a gente não podia esperar para lançar o filme em outubro, então a gente foi entendendo esses processos. E aí as meninas da ilha e Nalvinha, que é da ONG Saber Viver, sugeriram que a gente exibisse o filme lá no Festival de Verão da Ilha de Deus. É um festival que acontece na ilha, que conta com a participação de várias pessoas de outras comunidades pesqueiras daqui de Recife. E o convite foi incrível, porque eu entrei em contato mais uma vez com Bruna e com o William, que são os diretores da Mostra Pajeú, são meus amigos pessoais. E aí eu consegui trazer a tela da Mostra Pajeú para a Ilha de Deus. E aí consegui trazer o projetor também, que eles usam no festival lá. Então eu queria que a sessão fosse uma sessão de cinema, como a ilha merecia, só que a céu aberto, né? E foi muito bonito, porque estava todo mundo da comunidade, assim, a gente apoiou bastante para poder conseguir montar as coisas a tempo, mas deu muito certo. A comunidade inteira estava lá, e aí foi mais uma sessão de chororô, porque eu chorei, Bruna e William choraram. Os pais de Bruna foram também, foi muito massa. Uma outra amiga, Iris, que sempre acompanha os meus trabalhos, também estava lá. E a própria comunidade, né? Foi muito bonito ver que o filme tocou as pessoas da comunidade, as mulheres da comunidade, como eu imaginei que seria. Né? Porque eu me sinto apenas o fio condutor dessa narrativa, que na verdade é a narrativa da história das meninas e da história da comunidade. Então eu sempre tive muita preocupação em transformar, né, essa obra de uma forma que pudesse respeitar todas as individualidades e ao mesmo tempo toda a vivência coletiva daquele espaço. E foi muito importante essa sessão lá na ilha, porque todos os retornos assim, que eu tive, é que todas as pessoas estavam se sentindo bastante representadas, né? Pela exibição, e isso me deixou muito feliz, assim, muito emocionado. Massa, massa. A galera está participando aqui. Fábio Rogério, ele falou que deve ter sido o curta mais exibido dos últimos anos. Ficou espantado com mais 110 exibições de curta. Fábio é diretor de um curta chamado Nadir, que foi premiado ontem, melhor documentário do Fest Curtas da Fundagem. É um amigo muito querido. Eita, massa, parabéns, Fábio. O Entre Marés rodou muito, assim, ultrapassou todas as expectativas, né? Eu também, como distribuidora, me preocupo muito com esse processo da distribuição para além do circuito de festivais, né? E com Entre Marés, a gente conseguiu fazer um trabalho de distribuição muito bonito. O filme encerrou a trajetória dele com essa indicação ao Grande Prêmio e, para mim, assim, foi bem feliz, porque aí também, quando acabar esse processo todo, ele já está linkado no YouTube, mas aí a gente vai abrir para o público assim que acabar esse processo do GP. E realmente passou em muitos lugares, ganhou muito prêmio, fiquei bem feliz. Aí você fica também com essa cobrança, porque o Entre Marés é meu primeiro filme, né? Aí você já está morrendo de medo, porque aprovei um projeto de um outro filme, que é um documentário também, ia ser rodado esse ano, a gente ainda está vendo como é que vai ser feito, mas é um filme sobre a SOBAC, que é a Sociedade de Bacamarteiros do Cabo, que é a minha cidade. E aí a gente já fica na responsabilidade, a equipe... Tem muita gente que era do Entre Marés, que também está na equipe do Chapéu de Fogo, mas a gente fica com essa responsa de tentar fazer um filme que seja massa, assim, para o público, como foi Entre Marés. Espero que role. E como é que está o processo do filme? Está aguardando financiamento ainda pelo Futura ou já está um pouquinho mais adiantado? Na verdade, a gente passou por vários processos, né? O filme foi aprovado no último edital que foi lançado, que foi o edital 2017-2018. A gente só agora, no início do ano, conseguiu assinar o termo de compromisso
Mas durante esse processo, a gente vem trabalhando na maturidade do roteiro como um todo, né? Também entendendo que é um filme que depende muito da própria festa do Zé da Banha, que é uma festa que acontece no Cabo, que reúne grupos de bacamarte de todo o estado. E tem uma pesquisa também muito em cima de seu Olímpio Bonald, que é um pesquisador de bacamarte. Ele tem um livro chamado Bacamarte, Pólvora e Povo. E aí, desde 2016, desde 2017, não minto eu, desde 2016, que a gente tem contato com o seu Olímpio, com a família, com o pessoal lá da SOBAC, Ivan Marinho, que é um amigo muito querido da minha família e tem ajudado bastante a gente nesse processo. Assim, a SOBAC é uma parceira. A gente ia gravar agora no primeiro domingo de julho, porque a festa acontece todo primeiro domingo de julho, mas por causa da pandemia a gente não conseguiu gravar. A gente tem muita coisa de material, porque eu venho registrando, né, a festa ao longo desses anos, mas existem as necessidades do próprio processo, né? Então aí eu estou vendo junto com Alisson Souza, que é meu grande parceiro, que está no projeto junto comigo, Laurinha Pimentel também, que é a diretora de produção. A gente vai ver as possibilidades aí pós-pandemia, de como a gente consegue fazer o que ainda tem pendente, sabe? Mas a ideia é lançar o filme no ano que vem, assim, se tudo der certo, né? Se a gente conseguir também. Massa. É teu segundo curta-metragem e segundo documentário, né? Você já pensou em fazer ficção também? Eu acho que essa pergunta já fizeram a você bastante. Não fizeram muito, Vice, porque desde que eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu naturalmente comecei a estudar e a pesquisar muito sobre documentário. Então, as pessoas que já são mais próximas a mim e que trabalham comigo em alguns projetos sabem que, eu não vou falar nunca, né? Mas que dificilmente eu vou me sentir confortável para escrever algum roteiro de ficção, porque, de fato, o cinema documental me comove, me mexe e me move muito nesse sentido de poder utilizar o privilégio de ser esse fio condutor, né? De histórias, de situações, de pessoas, de territórios. E aí eu acho que o cinema documental é bastante rico assim, nisso, e com muitas referências muito importantes, né? E aí, tipo, de uns tempos para cá, agora na pandemia, eu tenho me dedicado bastante à leitura e ao estudo dos cinemas africanos também. Então, tenho enriquecido muito mais a minha carga de estudo sobre documentário, e é algo que eu pretendo continuar me dedicando nos projetos que eu escrevo enquanto roteirista e diretora. Massa, massa. A galera continua entrando. Rei Coruja acabou de entrar. Carlos também. Então, a gente vai deixar aberto também para quem quiser fazer uma pergunta. Fique à vontade para perguntar também, viu? Tiana, falando um pouquinho sobre esse atual momento do país, essa crise atual aí na cultura, como é que você avalia o tratamento que o governo tem dado ao audiovisual, não só a questão do audiovisual, mas também a cultura como um todo? Como é que você avalia esse momento vivido com a nossa cultura? Eu avalio como bem triste, né? A gente ri, mas a gente ri de desespero mesmo, porque é muito doido viver esse momento que a gente está vivendo e perceber de maneira tão escancarada o quanto existe um desejo de acabar com a cultura no país, né? De acabar com o fomento à cultura no país, e ao mesmo tempo, durante a pandemia, a gente tem comprovado diariamente que a cultura está salvando muita gente, né? Porque a gente está numa situação de isolamento social. Algumas pessoas têm conseguido ficar em casa, outras pessoas não, por diversos motivos, pela própria necessidade. E não existe nenhum plano de governo que foi pensado, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, que foi pensado de maneira natural para esse lugar da cultura, né? O que aconteceu foi tudo... enfim, o que se tem conseguido de maneira muito dura e muito doída. É como se a gente tivesse... eu fico com a sensação de que a gente está mendigando, sabe? Sempre quando a gente está aí comprovando que a cultura está salvando todo mundo.
E aí aqui, no governo local, isso se agrava ainda mais, porque a leitura que temos é que a cultura não está na pauta do governador, né? A gente, eu, enfim, tenho acompanhado muita coisa que tem acontecendo em outros estados, mas eu tenho a sensação de que talvez Pernambuco seja o único estado que não lançou nenhum edital emergencial, sabe? E aí a gente tem 2 anos de atraso de edital. O último edital lançado foi 2017, 2018. E aí a gestão coloca que compensou isso lançando 2 editais no ano passado, mas na verdade não compensou, eles estão fazendo uma obrigação deles, porque existe uma lei, né, que regulamenta todo esse lançamento dos editais, inclusive as suas execuções. Então o governo não compensou a cultura. O governo lançou 2 editais porque ele tinha que lançar 2 editais porque já estava atrasado. E aí esse ano, mais uma vez, a gente está com todo o processo do edital atrasado, então vamos somar aí 3 anos sem a cadeia produtiva estar trabalhando como deveria, sabe? Sem editais emergenciais locais estarem sendo lançados para suprir as necessidades. Tem muita gente passando fome, tem muita gente passando várias necessidades assim bem pesadas, tem muita gente que está entrando em quadros de ansiedade e depressão gravíssimos, e isso também não é lido com seriedade, né, por grande parte da população. Então, é muito difícil viver nesse Brasil de 2020 e entender, né? Entender assim, perceber de maneira tão descarada que um país tão rico culturalmente, e aí eu falo de todas as linguagens, está sucateado, né? Está tendo a sua cultura sucateada. E é muito triste de ver isso, mas ao mesmo tempo é muito acolhedor ver os amigos e as amigas que são artistas se reinventando de outras formas, né? Mas essas pessoas e nós, né? Poderíamos estar tendo o acolhimento necessário de incentivo dos incentivos públicos, né? Dos órgãos federais, estaduais, municipais também, né? E você acredita que essa crise agora é de se comparar à crise da Embrafilme, aquela da época do governo Collor, ou você considera muito pior esse momento que o cinema tem vivido? Eu acho que de lá para cá muita coisa mudou, né? Eu acho que aquela crise lá atrás, ela desencadeou em vários processos que foram muito difíceis para a cadeia produtiva, mas talvez agora tenha um retorno que vai ser mais letal, não é a palavra, mas assim, que vai prejudicar muito mais, porque nós estamos há meses sem trabalhar muitos setores assim, relacionados a muitas linguagens, por mais que alguns lugares ainda já estejam trabalhando com plano de reabertura. Muitos setores e muitas linguagens não vão voltar agora, e nem a gente sabe quando vai voltar. Então, a longo prazo, eu imagino que vai ser muito mais prejudicial. Tem gente desistindo de trabalhar com... Eu conheço várias pessoas que trabalham com elétrica, com maquinaria, e estão desistindo de trabalhar, sabe? Que começaram a vender todas as suas coisas, começaram a vender carro, por extrema necessidade. Então, assim, mesmo se a gente voltar amanhã, como é que essas pessoas vão ter capital para reaver suas coisas, sabe? Não tem como. Então, assim... esse momento que a gente está vivendo agora, ele vai gerar uma série de consequências catastróficas para a cultura como um todo. Há quem diga que é o momento de você se reinventar, mas também se não tiver um suporte financeiro por trás, porque é uma arte que não é assim, barata, né? Fica difícil também se reinventar dessa forma. Eu acho também que a gente precisa pensar de maneira mais ampla no outro, sabe? Porque com todas as dificuldades que eu estou passando, que você está passando, nós temos os nossos privilégios, né? A gente tem uma casa segura, confortável, internet, televisão, temos todos esses mecanismos tecnológicos para nos ajudar, mas a gente precisa pensar nos fazedores de cultura que não têm celular, que não têm acesso à internet, que estão nos territórios indígenas, que estão nos quilombos, que estão em regiões onde não existe internet, mas as pessoas fazem cultura do mesmo jeito, sabe? Os mestres de cultura popular, que são pessoas mais idosas, essa galera não tem tanta vivência, nem tem tanta sensibilidade como a gente tem com essa tecnologia toda. Então, essa reinvenção que pra gente
acaba sendo reconfortante nesse sentido de a gente estar podendo conversar aqui agora. Tem muitas pessoas e tem muitos lugares que isso não chega. Então, assim, quando a gente fala em reinventar e quando a gente pensa nas possibilidades, a gente tem que pensar no outro, né? Porque a gente coloca isso nos nossos discursos sempre, né? Vamos pensar no próximo, vamos pensar em descentralização e em acesso, mas será que a gente pensa mesmo? Será que a gente pratica isso? Porque eu conheço várias pessoas de vários lugares daqui de Pernambuco que não estão com internet, que estão usando pacote de dados, e aí tem uma limitação diária também de uso desses dados, então essa galera não consegue fazer live, não consegue acompanhar live, né? Sabe? E aí esse momento da pandemia, quando falam reinventar, quem é que vai reinventar? Reinventar o quê? Reinventar pra quê? Então, a gente precisa sair dessa lógica de um pensamento global, que na real não é global, porque nem todo mundo consegue se beneficiar desses pensamentos e dessas reinvenções, né, tão objetivas e tecnológicas, sabe? Há quem diga que a solução seria o serviço de streaming, mas é um caminho que não alcança todo mundo, como você já falou. Você vê que alguns cineastas daqui de Pernambuco conseguiram ter seus filmes, Tuca Siqueira, teve outros também, mas aí não alcança todo mundo. Então, assim, pode ser um caminho, mas também que não resolve o problema em si como um todo, né? Porque que massa que várias amigas e vários amigos e vários realizadores e realizadoras desconhecidos também conseguiram vincular as suas obras em outros espaços, em plataformas exibidoras, mas a gente precisa lembrar que é só uma fatia que consegue esse acesso, sabe? Muita gente não tem conhecimento da existência dessas plataformas, muita gente acaba que não fica sabendo. Por exemplo, eu faço parte da APAN, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e aí a APAN tem a APAN Nacional e ela tem as divisões regionalizadas. Então, tem alguns grupos em que a gente vai se fortalecendo, em que a gente vai se ajudando. E aí a PAN conseguiu, por exemplo, com alguns canais, fechar pacotes para distribuição. E aí, por exemplo, o Entre Marés está no pacote da PAN, que são obras realizadas por diretores e diretoras negras, na SP Cineplay, né, na plataforma Loki. Mas eu conheço vários amigos pretos e pretas que nem ficaram sabendo dessa convocatória. Então, por mais que a gente tente ampliar esse acesso, mandando para os nossos contatos, tem muita gente que ainda não ficou sabendo, ou que quando ficar sabendo já passou o tempo, ou que ficou sabendo, mas mesmo ainda assim não consegue, porque tem vários entraves, né? E aí os entraves são sempre burocráticos. Emissão de CPB, que aí tem muita gente que não sabe tirar, e o sistema da Ancine é muito complicado. Enfim, você vai se deparando com várias barreiras o tempo todo. Então, viver de cultura hoje, sobreviver da cultura hoje, é uma luta diária, sabe? Tipo, não é só, vou fazer meu filme e vou lançar na internet. É fazer o seu filme e lançar na internet, mas lembrar que você usou um trecho de uma música, então o compositor vai entrar em contato com você para cobrar rios de dinheiro, ou você não conseguiu emitir o CPB do seu filme, ou você não conseguiu vincular seu filme a lugar nenhum por N motivos, sabe? E aí tudo isso volta para aquele processo que eu já falei, de que quando a gente discute acesso, a gente tem que discutir acesso e possibilidades de uma maneira mais ampla, para que a gente consiga, a gente nunca vai conseguir atender todo mundo, né? Mas que a gente consiga atender a maioria. Isso aí já seria o ideal. Sem dúvida. Fábio está perguntando aqui, qual o filme do cinema brasileiro de todos os tempos que mais te toca de forma afetiva? Sabe, é ridículo. De todos os tempos. Cara, de todos os tempos. É pra me lascar, velho. Eu gosto muito. Pode ser desse ano. O Dia das Flores é um filme, uma referência de vida, né? Para muita gente. Eu gosto muito, pronto, para mim o filme do ano, assim, o filme do último ano, sem dúvida, é o Negrume, que é um curta de Diego Paulino, que é um realizador de São Paulo, negro. Eu assisti esse filme no Festival de Triunfo do ano passado. Para quem já foi, para quem estava lá no ano passado vai saber, principalmente meus companheiros de júri, Cardo e Márcia.
a gente fica no mezanino, né, no cinema, assim, todo o júri da FEPEC, a BD, eu estava no júri da BD. Então, todo o júri, a BD, FEPEC, os júris das outras entidades e o júri oficial, eles colocam a gente no mezanino, que é no primeiro andar do cinema, e a gente fica assistindo lá de cima. E eu lembro quando a gente começou a assistir o Negrume, logo no início do filme, né, tem um trecho de apresentação, e aí depois vai para uma cartela, né? Negrume. Aí a gente, meu Deus, acabou? Como assim acabou? Está começando. Tão bom, né? Aí depois ele vem e dá um puxavante assim na gente. Nossa, quando esse filme acabou, eu e Ricardo, a gente só faltou pular lá de cima. Assim, a gente ficou meio irmão, velho. Melhor filme, melhor filme. E tem muitos filmes bons que eu vi durante o ano, mas assim, um filme que me tocou muito pela potência cinematográfica dele foi o Negrume. Conhecer Diego também foi incrível, porque ele é um realizador muito foda e que é muito merecedor assim, de toda a trajetória do filme. E aí seria o Negrume, mas aí ao mesmo tempo eu vou fazer uma crítica a essa pergunta de Fábio, porque é muito doido esse lugar da eleição do melhor, né? Eu acho que, inclusive, eu parei de contar os prêmios do Entre Marés por causa disso, assim, eu não concordo muito. Por mais que seja massa, né? Porque o prêmio ele acaba massageando os nossos egos, enfim. É todo aquele papo de reconhecimento do nosso trabalho e tal. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar também é um lugar muito separatista, né? Porque se eu digo para você que o Entre Marés é o melhor filme, eu tô dizendo que todos os outros filmes não prestam. Só o Entre Marés. Então, assim, é meio injusto falar sobre isso. E aí eu sempre falo pra galera que pra mim o prêmio é a seleção, sabe? É a possibilidade de exibição. Se seu filme é selecionado no festival, ele já é premiado por isso. Se você consegue mandar o seu filme para um cineclube, ele já é premiado por isso. Se você consegue exibir o seu filme na unidade prisional, ele já é premiado por isso. Se você consegue levar o seu filme para uma escola, para uma ONG, para uma comunidade que nunca assistiu cinema na vida, seu filme já é premiado por isso. E aí, é claro que respeito muito os festivais e todos os processos competitivos, entendo essa lógica, mas particularmente eu tenho uma tendência muito grande a não eleger melhores, porque é como se eu estivesse anulando a trajetória tão bonita de outros filmes, né? E eu poderia aqui falar sobre vários outros filmes que são tão incríveis quanto o Negrume, sabe? De pessoas pretas, principalmente. A gente tem Tila, daqui de Recife, que faz um trabalho documental incrível, né? Que aí é essa busca pelas suas raízes africanas através dos processos que ela constrói. E ela é uma super realizadora. Tem Lia Letícia Continia, que é uma amiga do coração. Esse filme é foda. Rafael Nascimento, Com Coração do Mar. Nossa, tem tanto filme bom que foi exibido nos últimos anos. E principalmente o filme das pessoas, de diretores e diretoras negras, que finalmente estamos conseguindo pautar as nossas lutas, estamos conseguindo construir as nossas narrativas sobre os nossos corpos, sobre os nossos, sabe? É muito bom ver preto falando sobre preto, né? E é muito bom ver que essas coisas estão mudando, mas ainda é pouco, ainda não é o suficiente. Inclusive, os veículos de comunicação eles precisam ter mais cuidado com isso, né? Dia desses eu vi um veículo de comunicação, que é daqui de Pernambuco, inclusive, depois de toda aquela situação que aconteceu, né, do crime contra o Miguel, esse site, ele, ai meu Deus, Antônio Balbino, beijo meu amor, tudo bom contigo, né? Um querido amigão de Brasília. De Brasília não, Goiás. Esse veículo de comunicação, ele decidiu elencar filmes que falam sobre o racismo. E aí, lá vou eu, né, clicar no link da matéria. Todos os filmes que estavam lá são filmes de diretores brancos. Então fica parecendo que nenhum preto está fazendo filme sobre racismo, sabe? E aí você fica, calma, meu amigo, como assim? Então é muito importante que esses veículos também se atentem a isso, porque tem preto falando de preto. A gente tá cansado de ver branco construindo as nossas narrativas, sabe?
E aí, O Coração do Mar, de Rafael Nascimento, ele é de São Paulo, mas ele mora em Pernambuco, é um filme que fala sobre racismo. O Grande Clube, que é um curta-metragem de Joelton Iveson, que também é de Pernambuco, é um filme que fala sobre racismo. Mas aí o veículo acha mais bonito colocar filmes de diretores brancos que falam sobre racismo. Então, assim, muita coisa precisa ser revista, né? A gente está conseguindo lutar pelo nosso espaço, a gente está conseguindo construir as nossas pautas e as nossas narrativas se fortalecendo muito, mas essa galera também precisa se ligar, porque a gente está atento e vai chegar um momento que, se essa galera não se ligar, a gente vai ter que começar a expor, porque é muita falta de possibilidade pensar que um veículo como esse, que tem acesso a todo tipo de informação e a todo tipo de realizador e realizadora, não fazer minimamente uma pesquisa, um CSI básico assim, de um dia para encontrar diretores pretos que estão fazendo filmes sobre racismo, sabe? E aí Justamente é a questão do importante racismo é está sendo feio, cultural, né? é feio para eles. Ah, claro, claro. E é justamente aí que entra a questão do racismo estrutural, né? O que já vem entranhado em nossa cultura, né? Você vê até numa simples lista de filmes, você não coloca um cineasta negro falando sobre racismo, né? Só bota brancos. Então não é só questão simplesmente de pesquisa. A gente não quer que a nossa história cinematográfica seja pautada por brancos. O cinema, é muito importante falar que o cinema, ele nos dá a liberdade de falar sobre o que a gente quiser, né? Então, não é porque eu sou preta que eu só posso fazer filme de preto. Mas é preciso ter muita responsabilidade nessas obras. E aí, se você for olhar lá para trás, é uma coisa que eu sempre questiono, assim, certo, tal filme é um filme sobre racismo, foi realizado por um branco, massa. Quantas pessoas pretas tinha na equipe desse filme, sabe? Um colega que é músico, um dia desses, veio me falar que todo mundo é igual, que esse negócio de racismo tem que parar de existir. Meu amigo, não. Como assim todo mundo é igual? Todo mundo não é igual. Eu não quero um branco falando sobre as minhas trajetórias, sobre as trajetórias dos meus colegas pretos, sabe? Se nós podemos falar sobre isso, se nós podemos nos formar, se nós podemos nos fortalecer e nos falar. Claro que isso não tira o direito de outras pessoas, de pessoas brancas, continuarem realizando as suas obras, mas façam com responsabilidade, coloquem pessoas pretas como cabeças de equipe e não só como assistentes do assistente, recebendo o pior cachê do filme, muitas vezes. As mulheres sempre em lugares de produção ou de assistência da assistência. Gente, nós temos fotógrafas, mulheres pretas, fotógrafos pretos, diretores, diretoras, técnicos de som, eletricista, maquinista. Temos pessoas em todos os setores, pessoas negras. Então, quando a gente fala sobre essa responsabilidade, a gente está falando sobre isso. Coloquem pessoas pretas nos seus filmes sobre pretos, sabe? Isso é muito importante. A gente consegue plantar a semente da mudança aí. E não no discurso de, vou fazer um filme de preto, mas só tinha branco no meu filme. Como assim, amigo? Né? É meio complicado. Rolou até uma polêmica recentemente com o filme Vazante. Eu creio que há uns 2 anos atrás, ou 3 anos, justamente sobre essa questão também. É um cineasta branca que foi dirigido por Daniela Tomás. Foi uma polêmica forte. Não sei se você lembra sobre isso também. Eu lembro da polêmica, Vanderlei, mas confesso que eu não assisti o filme ainda. Eu tenho uma mania meio safada mesmo, assim, de quando as pessoas começam a falar sobre um determinado filme, eu vou ficando meio sem saco, sabe? E me afasto. E aí tem vários filmes que eu acabo não assistindo, porque me falta interesse. Assim, eu vou acompanhando os debates, aí eu fico, brother, eu não vou nem perder meu tempo assistindo esse filme aí, ó, sem tempo, irmão. E aí não assisto. Mas que é um defeito, assim, que na verdade eu preciso voltar para essas obras, porque é importante que a gente volte para essas obras para a gente poder entender, né, o que é que está se passando ali na obra fílmica e como é que a gente se conecta ou não com ela. Foi até massa tu falar que eu vou tentar assistir o Vazante, mas eu não assisti ainda. Nossa. A galera tá entrando aí, tem muitos fãs, viu? Rafael, minha amiga, Rafael. Saudade de tu. Ai, meu Deus, que massa. Antônio, que você já falou. Fábio, Gabi, sejam todos bem-vindos. Então, quem quiser fazer a pergunta, viu? Oi?
Quem quiser fazer uma pergunta também, pode mandar para a Ana, que a Ana responde aqui. Uma pergunta fofa. Fofa. Fábio comentou aqui, concordo plenamente contigo sobre isso, de premiar filme e criar uma diferenciação entre as obras. A gente já conversou muito sobre isso, ó, eu e Fábio. A gente se encontrou em alguns festivais, a gente se conheceu através de Marcelo Iqueda, e a gente se encontrou, enfim, ficamos amigos, mas a gente já, essa pauta aí dos festivais e prêmios já foi bate-papo nosso. Ana, além desse curta-metragem sobre os facamarteiros, você tem mais algum outro projeto aí na agulha? Eu sei que esse momento de crise, mas o que é que vem mais adiante por aí? Você também trabalha com a parte de produção também, né? Distribuição. O que é que você pode falar de projetos aí que estão na agulha? Bom, esse ano eu fiz a produção executiva dos Sonhos, que é um curta daqui de Recife, de Chico Lacerda, produzido por Alexandre Taquari. A gente acabou de filmar e ia começar a se organizar na pós-produção. Começou a pandemia, então o projeto está parado. A gente também está no meio de um processo parado, mas tentando entender uma possível retomada remota do Finitude, que é um curta-metragem de Renata Claus, uma animação, que eu faço a produção executiva também. Estou nesse processo com o Chapéu, né, que é o meu próximo documentário. Estou esquematizando as coisas agora durante a pandemia, mas ainda é segredo. Eu vi que Joelton estava por aí e, enfim, meu companheiro aí de pensamentos e vontades agora de fazer algumas coisas durante a pandemia. Mas não tem nem como falar muito ainda, porque a gente começou a conversar, a gente vai tentar colocar em prática algumas coisas que a gente estava pensando. Tem a Semana do Audiovisual Negro, que eu faço parte da curadoria e da produção, junto com Rafa, Vitória, Natália, uma equipe muito foda, e a gente deve ter uma reunião nos próximos dias para pensar como vamos fazer a edição desse ano, e se vamos fazer a edição desse ano, né? Porque a Semana do Audiovisual Negro começou no ano passado, e aí foi um projeto todo feito na guerrilha, assim, por todo mundo que integra, uma equipe toda composta de alunos universitários. A única pessoa que não é da universidade sou eu, e aí é muito importante, assim, esse projeto existir. A gente submeteu ele agora no Funcultura, né, estamos aguardando aí o processo do edital, e aí pensando também como é que vamos fazer essa segunda edição. E a única coisa que está dando para tocar agora durante a pandemia, e ainda assim, tentando entender esse novo normal, a parte de distribuição, né, de cursos que a gente continua fazendo, mas também se reinventando, né, já que os festivais estão sendo cancelados, adiados, ou realizados online. Para a gente tem sido massa, assim, a gente teve a experiência de participar com o filme do Curta Taquari e agora do Fest Curtas da Fundagem, né, que foram 2 festivais que os filmes que a gente distribui ficaram online, e aí é massa, assim, receber o retorno de uma galera que a gente nem conhecia, esse alcance, né, da internet é muito bom. Tem outros festivais que estão acontecendo online também, assim, de vários amigos, a galera da Paraíba em peso, reformulando os festivais para acontecer online, e a gente está acompanhando, desejando muita sorte aí pra galera, mas é o que tá dando pra tocar agora, né? E todas os desejos aí de fazer um monte de coisa, mas que a gente empaca no não poder fazer, porque a gente também não pode sair de casa da maneira como gostaria, ou nas questões burocráticas mesmo, assim, de edital, que não dá pra avançar mais. Acho que essa fase aí passe logo, né, e que novas obras aí venham surgir dessa mente criativa. Eu não aguento mais esse novo normal, gente. É massa, claro que é massa, né? Participar de live. Só que é muito doido, porque se antes a gente não tinha tempo para muita coisa, porque a vida é essa loucura, né? De a gente fazer milhões de coisas ao mesmo tempo para poder dar conta das contas, do boleto, de tudo. E antes a gente não tinha tempo, eu mesmo não tinha muito tempo, assim, para estar me dedicando a ficar tanto tempo em casa e tal, pensar nas minhas coisas.
E aí agora você tem tempo, mas aí agora tá todo mundo muito disponível. Então, assim, você vai almoçar, tem um link no prato. Você abre a geladeira, tem um link na geladeira, tipo, tudo é live. E eu sou uma pessoa, eu tenho um ascendente em Capricórnio, então eu sou uma figura muito metódica, sabe? E aí eu fiquei imaginando no começo da pandemia que eu ia conseguir resolver todas as pendências assim, de vida. Tudo mentira, não aconteceu isso. Mas agora eu tenho um bloco de notas com links de live para assistir. Então é um negócio que nunca vai acabar, porque quando acabar a pandemia, eu vou ter aí 300 lives para assistir. Então esse novo normal é muito duro, mas está sendo muito bom de se manter próximo, né, de algumas pessoas, de alguns espaços, de muitos artistas, a galera da música, a galera do teatro, do circo, assim, tá detonando. Se reinventando de verdade, e aí tá sendo massa poder ver os amigos, poder ver artistas que a gente admira, a gente se sente próxima, né, das pessoas, e aí poder matar um pouquinho da saudade em espaços como esse, de conversar contigo e de conversar com outros amigos, mas o desejo é que acabe logo, né, pelo amor de Deus, a gente gosta de abraço, de afeto, e a gente aqui no Nordeste, né, gosta muito de abraço, de afeto, de cheiro, de lugar cheio, então tá todo mundo sentindo muita falta disso. Ana, obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo aí pela tua participação. Passou rápido aqui o tempo, mas foi muito massa. E aí, desejo a você muito sucesso, mais do que você já tem, e que multiplique ainda mais esse talento aí que você tem bastante. Pô, Vanderlei, obrigada pelo convite. Muito se falou, né, no começo da pandemia, sobre esse lugar de refletir sobre a gente, sobre o outro, sobre o mundo. É muito difícil pensar em refletir quando a gente está numa situação de vulnerabilidade tão grande, assim, vulnerabilidade mental. Mas eu espero que todas essas feridas que foram tão abertas e tão expostas durante a pandemia tragam para a gente, pelo menos, a conscientização de que precisamos uns dos outros, né? Que precisamos nos acolher mais, nos comunicar mais, ser mais sensíveis com os outros, os problemas e as dores dos outros, né? E aí eu queria agradecer demais pelo convite, é um cara muito querido, que a gente sempre está acompanhando aí, babando pelas coisas que vocês escrevem sempre. Valeu, obrigado. Massa esse espaço aqui para conversar um pouquinho contigo, para ver uma galera entrando aí, falando. Vida longa ao Cinegrafando, espero que as lives continuem e que a gente possa se ver daqui a pouco, né? Por favor. Massa, sim, sem dúvida. E a galera que não conseguiu acompanhar, que tinha algumas pessoas falando aqui, vai ficar salvo aqui o vídeo. Então, quem quiser assistir mais adiante, vai estar salvo aqui no Cinegrafando também. E na próxima quarta-feira... Sim, quer falar? Desculpa, só lembrando, gente, não esqueçam, até quinta-feira, todos os filmes que foram indicados ao GP de Cinema estão liberados no Porta Curtas. Entrem, assistam, votem. Não precisa ter um favorito, vocês podem assistir todos e votar em todos. Temos mais de 20 obras dirigidas e roteirizadas, ou dirigidas ou roteirizadas por pessoas pretas. Então, por favor, assistam essas obras também. É muito importante para nossa formação, né? A gente passou aí, a gente tem mais de 500 anos de silenciamento, então vamos aproveitar um pouquinho aí da cultura que está ao nosso alcance para nos formar um pouquinho sobre essa galera preta que está dirigindo as suas obras. É isso. Sem dúvida, sem dúvida. E quarta que vem a gente vai estar recebendo o Leonardo Laca, quem puder acompanhar. Quarta que vem às 8 horas. O cineasta vai estar conosco também, compartilhando aí do seu trabalho e dos seus projetos também. Ana, valeu, viu? Cheiro pra tu. Obrigada, Vanderlei. Um beijo gigante aí em tu, na família toda. Beleza. Obrigado a todos que acompanharam também. Valeu por acompanhar. Cheiro a todos vocês. E aí, até a próxima live, pessoal. Abração. Tchau.